Glória a Deus, meus irmãos. Nós ouvimos aí um louvor com Luiz de Carvalho. Meus irmãos, nessa manhã de sexta-feira, 23 de maio, nós vamos dar continuidade ao nosso programa Estudando a Palavra de Deus. E vamos continuando ainda no livro de Gênesis. Aí você abre sua Bíblia em casa, no livro de Gênesis, do capítulo 5 ao capítulo 6. Nós iremos estudar hoje essa primeira parte. Do capítulo 5 ao capítulo 6, que fala justamente da corrupção que assola a humanidade. Já naquela época, a corrupção assolava a humanidade. Então a gente vai nos debruçarmos agora, lermos resumidamente, e você em casa pode acompanhar na sua Bíblia e ler esses capítulos 5 e 6. São 2 capítulos, você pode ler em casa com paciência, com tempo, esses 2 capítulos. Eu não vou ler ele todo aqui porque o tempo é curto, e se eu for ler ele todo, depois também não tem espaço para explicar um pouco. Mas eu vou fazer um resumo do que diz aqui. No capítulo 5 e o capítulo 6, a corrupção assola a humanidade. Após a morte de Abel, Adão e Eva tiveram outros filhos, Sete, cuja descendência seguiu a Deus. O capítulo 5 lista a descendência de Adão até Noé, destacando a longevidade dessas gerações e a comunhão de Enoque com Deus, levado por ele sem experimentar a morte. Abra sua Bíblia em Gênesis, do capítulo 5. Capítulo 5 de Gênesis, o verso 24 e 25. O verso 24 e 25 de Gênesis diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, Enoque era um ser, um homem temente a Deus, que justamente Enoque Deus não viu nele nenhuma falha que não deixou que Enoque morresse. E o levou, porque Enoque não aparece mais em nenhum versículo ou capítulo da Bíblia. E a palavra diz que Deus o tomou para si. Porém, no capítulo 6, a humanidade se afastou de Deus e a maldade se espalhou, deixando o coração de Deus profundamente triste. Ele decidiu destruir a humanidade com um dilúvio, mas poupou Noé, que era justo e andava com Deus. Gênesis, capítulo 6, verso 8 e 9, que diz: 6, 8 e 9 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deus ordenou que Noé construísse uma arca para salvar a sua família e os animais. Gênesis 6, 13 a 22. 13 a 22 diz: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás comprimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo o farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50, a largura e a altura de 30. Farás a seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra,
para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que viver, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o consigo, se te há para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então, meus irmãos, a gente vê aqui que ali foi a primeira aliança que Deus fez com o homem. Foi através de Noé, quando o seu semblante se entristeceu com o homem que ele criou. Deus fez com que toda a espécie humana ali fosse aniquilada. Toda a espécie humana fosse exterminada através do dilúvio. E no final daquele dilúvio, o que aconteceu? Deus fez a mesma aliança. Deus fez com que Noé estivesse dentro daquela aliança que ele fez. E fez um pacto com Noé, de que a terra não seria mais destruída por água, pois Noé ia ver um arco-íris toda vez que se tivesse muita chuva, e viria um dilúvio para dizer que a terra não seria mais destruída por água. E ali era a aliança feita com o homem mais uma vez que Deus fez, para não destruir o que ele construiu à sua imagem e semelhança, que foi nós. Noé seguiu as instruções de Deus, levando a sua família e pares de animais para a arca. Deus enviou chuva por 40 dias, 40 noites, cobrindo toda a terra. Aí você vê isso em Gênesis 7 e capítulo 7, versos 11 e 12. Tudo que tinha fôlego de vida fora da arca morreu. Após o dilúvio, a arca repousou no monte Ararat. E Noé enviou aves para verificar se as águas haviam baixado. Quando a terra secou, Deus ordenou que todos saíssem da arca. Noé ofereceu um sacrifício de gratidão. E Deus fez uma aliança, prometendo nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Você vê lá no livro de Gênesis, você em casa agora que está com a sua Bíblia, ou mais tarde, através da Folha Itaeguense, você também pode ver, ouvir e ver esse programa, e ver e observar os versículos que aqui estou dizendo. Gênesis no capítulo 8, do verso 20 a 22. E Gênesis no capítulo 9, 11. O arco-íris foi dado como sinal dessa aliança. 9, 13. Então, como eu havia falado a vocês. Esse relato em Gênesis destaca a justiça de Deus e sua graça ao dar à humanidade um novo começo, reforçando a importância da obediência e da gratidão. Nós vamos, após esses 2 capítulos, nós vamos agora pular para o capítulo 12 e 25. 12 e 25, que é a história de Abraão, o patriarca do povo de Israel. Lembre-se que o livro de Gênesis tem 50 capítulos. Se você quer ler os 50 capítulos, você lê todo em casa, devagarzinho, e vai notando as partes mais difíceis, para depois tirar as dúvidas. Eu estou fazendo um trabalho resumido, porque a Bíblia ela é muito extensa, e nós temos um trabalho a ser feito, versículo por versículo, capítulo por capítulo e versículo por versículo, que é o Novo Testamento. Nós hoje vivemos sobre a fé mediante a graça, por isso que iremos estudar
todo o Novo Testamento, capítulo por capítulo e versículo por versículo, para a gente entender que nós somos da geração gentil e foi justamente através da morte de Jesus que encontramos a salvação. Então, mas a gente vai ler todo o Antigo Testamento para a gente entender que todos os fatos acontecidos no Antigo Testamento apontavam para Jesus. Abra a sua Bíblia aí, em Gênesis, no capítulo 12, o verso 25. A história de Abraão, o patriarca do povo de Israel. Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação. E o chamou para sair de sua terra, Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que ele mostraria. Gênesis 12, do verso 1 ao 3. Abraão obedeceu a Deus e prometeu abençoá-lo e fazer dele uma bênção para todas as nações. O capítulo 12 e o verso 1 e 3 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, de tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós somos da descendência de Adão, nós somos da descendência de Noé, e nós somos da descendência de Abraão. Abraão enfrentou desafios como a espera pelo filho da promessa, Isaque. Ele também passou por um grande teste de fé quando Deus pediu que sacrificasse Isaque. Mas no último momento Deus providenciou um carneiro no lugar do filho. Acredito que muitos irmãos conhecem a história de Abraão, da promessa que Deus tinha feito de dar um filho, e depois da prova que Deus fez a Abraão, se realmente ele era um homem de fé. Quando pediu para que sacrificasse seu filho. Naquele momento Abraão se entristeceu, mas obediente a Deus, não duvidou e nem se exaltou e nem disse que não ia fazer. Obedeceu, simplesmente obedeceu. Pegou Isaque, mandou Isaque colher uns feixes de lenha, amarrou no jumento e saiu mais Isaque até o monte. Quando chegou lá, Isaque não sabia qual era o propósito com ele e fez o altar no monte. Botou a lenha e depois pegou Isaque, amarrou as mãos e Isaque perguntava o que ele estava fazendo com ele. Amarrou as pernas e botou dentro. Quando tirou o seu cutelo, uma faca, punhal, para matar Isaque como um cordeiro, Deus falou com Abraão para que ele parasse, porque ele tinha provado toda a obediência. E por conta dessa obediência de Abraão, que ainda se chamava Abrão, passou a se chamar Abraão, pai de toda a humanidade. A quantidade de pessoas que iria ser abençoada por Abraão, nem as estrelas do céu, nem as areias da terra poderia ser contada. Então, dali, Deus fez mais um pacto com Abraão, segunda aliança. Depois Deus faz mais outra aliança com Moisés, e até chegar à última aliança, que foi com Jesus. E essa com Jesus
Foi a última aliança. Mas a gente estudando a Bíblia, aos poucos, a gente vai entender que todos os homens que passaram no Antigo Testamento, que Deus colocou para obedecer ele, tinham um propósito, que era justamente fazer a sua vontade, levar o povo a fazer a sua vontade, preparando para a vinda de Jesus. Abraão morreu em paz, confiando nas promessas de Deus. Esse capítulo destaca a importância da fé e da obediência, mesmo em situações difíceis, e mostram que Deus sempre cumpre suas promessas. Nessa manhã, meus irmãos, a gente relata um texto, dois textos, o de Noé e o de Abraão. Dois homens de fé, dois homens de obediência. Não é preciso você só ter fé. Você tem a fé, mas você não tem a obediência. Então, de que vale a tua fé sem a obediência? Aí se falar as obras, né? Quando Tiago diz, a fé sem a obra é morta. A fé sem a obediência é morta. Você vai lá para Tiago e você vai ver, é no 5, é no 6, que Tiago fala que a fé sem a obediência é morta. Não diz bem, Tiago diz a fé sem a obra. Mas essa obra é justamente a obediência. E se você é obediente, tudo que Deus determinar para você fazer, você vai fazer. Então é considerado obra. Então a obra sem a fé é morta. Então é preciso você ter fé, mas é preciso ter obra. E as obras que Deus quer que você tenha é ser obediente à sua palavra. O que é que Jesus diz no capítulo 27? Capítulo 27 de Mateus. A gente vai agora pular para o Novo Testamento. Mateus, no capítulo 27, do verso 37 no verso 30, no capítulo 24 do sermão escatológico de Mateus, capítulo 24 e o verso 37 a 39, Jesus diz, está na a parábola da figueira, exortação à vigilância, mas a gente vai ler o capítulo 27, o capítulo 24 de Mateus, do verso 37 a 39, que é justamente, a gente vai fazer uma comparação do que a gente estudou agora há pouco sobre Noé e a sua arca. Naquele tempo de Noé, o povo vivia de todo jeito, bebiam, comiam, viviam na prostituição e fazia todo tipo de orgia que hoje você vê fazer. Naqueles tempos de Noé, talvez os tempos de hoje esteja pior. O amor não existia entre irmãos. Então, Noé alertava o povo para o amor de Deus, para a obediência a Deus. E Deus se entristeceu com aquele povo e colocou o dilúvio. Passaram mais de 100 anos Noé construindo a arca e alertando o povo. E sabe o que o povo dizia com Noé? Que Noé era louco, que não chovia naquela terra. Como era que ele estava construindo uma arca? Para quê? Mas Noé tinha contato com Deus, porque Noé era obediente e ouvia a voz de Deus. E quando eles menos esperavam, veio a chuva do céu e veio as águas da terra subindo. Foram 40 dias e 40 noites de chuva. E a palavra diz que levou toda a humanidade. Todos pereceram, menos a família de Noé, por conta de Noé, que era obediente a Deus. Mas Jesus, no sermão escatológico, no capítulo 24, no verso 37 ao 39, Jesus faz uma comparação com naqueles dias do tempo de Noé. E Jesus diz, pois assim como foi nos dias de Noé,
também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, observem os dias de hoje, como é que está? Como está esta terra em que vivemos, nos dias de hoje? Se você começar a ler a Bíblia, se você começar a folhear capítulo por capítulo, versículo por versículo, você vai compreender que as palavras ditas por Jesus, todas estão se cumprindo. O sermão escatológico vem se cumprindo capítulo por capítulo e versículo por versículo. E o alerta foi dado lá em Noé. Quando Deus fez a aliança dizendo que o homem não mais seria destruído por água. O homem não seria mais destruído por água. Mas Pedro afirma que essa terra será destruída por fogo. Porque a terra será queimada, e segundo Pedro, a terra será queimada 7 palmos para a purificação de todo o mal, todo o pecado. Então a gente vai estudar a Bíblia para a gente justamente entender o que é que Jesus quer da gente. Uma coisa é certa, o que ele quer da gente é obediência. Obediência. É difícil você obedecer a Deus? Não é difícil. Até porque há benefícios na sua vida, na minha, quando a gente obedece a Deus. As consequências que a gente passa nos dias de hoje, as dificuldades que a gente tanto passa no dia de hoje, uma boa parte é culpa nossa. Ou na sua maioria é culpa nossa. Porque a gente faz segundo a nossa vontade. Não consultamos a Deus se o que vamos fazer está correto. Às vezes nós passamos por cima do irmão como um trator para nos beneficiarmos de algo. A palavra diz que o amor nos finais do tempo ia esfriar. E já esfriou. E já esfriou. Então, quando eu terminar aqui, o irmão Júlio Filho vai buscar um louvor aí, para que vocês vejam momentos finais. A palavra diz que momentos finais, aí vocês vão escutar o louvor e vocês vão ver o que o louvor está dizendo. E é justamente o que está acontecendo nos dias de hoje. É preciso que a gente se atente para isso. E se você não lê a Bíblia, se você não procura entender a palavra da Bíblia, você vai ficar que nem o popular, cego em tiroteio, sem saber para onde ir. Religiões no mundo existem demais. Igrejas todo dia é fundada uma. Mas você precisa saber aquela onde você pode congregar, onde você pelo menos vai escutar uma palavra tirada da Bíblia e explicada corretamente. Então é importante, se você não lê a Bíblia, se você não conhece um versículo, um capítulo da Bíblia, como é que você vai saber aonde você está, a palavra está indo certo? Não vivemos mais no tempo da lei, vivemos no tempo da graça. Vivemos pela graça mediante a fé. As obras que nós fazemos aqui, ela só tem uma serventia. Se for em amor ao próximo. Mas se você achar que vai fazer alguma coisa, algum tipo de obra para o seu irmão, mas o seu coração nele está fazendo para você se vamos gloriar por isso, nem faça, nem adianta. Porque isso não chega a Deus. Primeira coisa que ele quer é que nós amemos uns aos outros. Mas a gente quer amar o irmão, é pegando o irmão e colocando o irmão da maneira que a gente queira que ele seja. Eu amo meu irmão, mas meu irmão é desse jeito, é desse jeito. Cada um vive da maneira que acha que deve viver. Eu não sou dono da vida de ninguém, nem ninguém é dono da minha vida. O único dono da minha vida é Deus. E se eu desobedecer a Ele, as consequências sou eu que vou pagar.
Mas eu tenho que amar o meu irmão com todos os defeitos que eu acho que ele tem e com as qualidades que eu também acho que ele tem. Mas é o que eu acho. Talvez outra pessoa veja nele somente qualidade, nenhum defeito. E outro já veja só defeito e não qualidade. Então nós vivemos num mundo desse jeito. Ninguém é dono da vida de ninguém. E Jesus quer que a gente aprendamos a amar as pessoas da forma que ela é. Respeitando, vivendo em comunhão, não menosprezando ou tratando as pessoas como um desqualificado, ou com inveja, ou com arrogância, com ira. Deus quer que a gente ame as pessoas da maneira que ela é. Eu não vou mudar você, nem você vai me mudar. O amor que Ele quer um do outro é que a gente aprenda a respeitar e ajudar se assim puder. Aí você vê os 7 dias da semana dentro da casa do irmão. Eu amo meu irmão, vou ver 7 dias da semana dentro da casa dele. Não, isso aí vai incomodar ele. Certo? Porque quem tem seu lar quer seu sossego. Mas Ele quer sempre que você mande uma palavra de conforto, mande uma mensagem de um bom dia. Converse quando der para conversar. Aquele próximo que Jesus fala é aquele com quem você tem mais convívio. Certo? E aquele que você vai começando a ter, ame da mesma forma também. Então isso é a nossa vida aqui na terra. Obedecer a palavra de Deus não é difícil, mas é preciso que você leia a Bíblia para que você entenda o que Jesus quer de cada um de nós. Então, se você vive somente indo à igreja para ouvir a palavra do pastor, do padre, do ancião, do bispo, ou sei lá quem for naquela igreja, e não lê a Bíblia, você é cego. Você é um cego. Porque você está ali só escutando o que o pastor, o bispo, o padre, o ancião, ou qualquer um que for, falando para você. E se o que ele está falando não está dentro da Bíblia? Ou está dentro da Bíblia e está distorcido? Ou se tu está em uma igreja que só te oferece coisas boas, que a palavra diz que no mundo haveremos de passar por aflições. E quem vive a palavra de Deus, quem segue a palavra de Deus, todos os dias vai ter um pouco de aflição. Porque se você vive no mundo fazendo a vontade do mundo, Satanás não vai te incomodar. Por que ele vai te incomodar se tu já vive fazendo a vontade dele? As coisas que o mundo oferece é obra dele. Não é obra de Deus. Mas se a gente segue a palavra, que é a nossa regra de ensinamento é a Bíblia, e se você estudar a Bíblia, pedir a Deus, e Ele vai te dar o conhecimento da palavra, porque é isso que Ele quer, que você conheça a palavra dEle e o siga, então Deus vai fazer você entender. E quando você botar um pé numa igreja, num templo desse por aí, você vai conhecer se ali está saindo palavra de Deus ou saindo heresias. Ou ali em cima tem um falso profeta dizendo para você que você vai receber todas as bênçãos do mundo. Você fazendo parte daquela igreja. Então é preciso que você entenda. Jesus não prometeu nada de bênção, de riqueza, de nada para ninguém, não. Mas podemos ter? Podemos. Deus não deu Deus não deu a Salomão? Deus deu. Salomão pediu a ele sua sabedoria. Salomão era um jovem e Deus tinha consagrado Salomão rei. E Salomão ficou preocupado porque como era que ia tomar conta de Judá, de Israel, uma população tão numerosa e ele tão jovem. Aí Deus, em sonho, perguntou a ele o que ele queria. E Deus disse: darei tudo que tu quiseres. E Salomão pediu sabedoria para tomar conta daquele povo. E Deus deu a ele sabedoria do tamanho, porque ele foi super inteligente espiritualmente. Pediu sua sabedoria, não pediu riqueza.
né? Hoje, nos dias de hoje, se Deus chegasse para alguém em sonho e dissesse: tu queres o quê? Para tomar conta desse povo aqui de Lagoa de Itaenga, tu queres o quê? Acredito que a maioria ia dizer: eu quero riqueza. Mas Salomão pediu sabedoria, porque através da sabedoria, Salomão teve todas as riquezas. Ele, além de ser o homem mais sábio do mundo, foi também o homem mais rico do mundo. Então você leia os livros de Salomão, que você vai ver sabedoria, Eclesiastes. Então você vai conhecer. Mas a gente está estudando a Bíblia, a gente vai passar por esses livros e vocês vão ver. Então, Deus pode te dar nos dias de hoje também? Pode sim. Mas para isso a gente tem que ser obediente. Seguir a Deus, certo? A uns pode não ter nada. Pode viver que nem Elias. Elias tinha alguma coisa? Não, mas era obediente a Deus. Seguiu tudo de Deus. Certo? Mas o importante que a gente tem é a salvação que Deus deu a gente através do seu Filho na cruz. Mas você vivendo uma vida do mundo e uma vida com Deus, o que a palavra diz? Que nós não podemos agradar a dois senhores. Ou agrada um e desagrada o outro, ou desagrada o outro e agrada um. Então a gente não pode viver de duas formas, ou de uma ou de outra. E para você agradar a Deus, que é o principal, que é o caminho estreito, que Jesus faz em sua parábola, quem segue o caminho estreito é cheio de pedras, de espinho, mas no final, só glória e a salvação. Então quem segue este caminho vai encontrar-se com Jesus. Quem segue o largo vai ter a sua vida perdida para sempre. Então nesse momento, meus irmãos, é preciso que a gente estudemos a palavra de Deus. Porque o que eu venho fazer através desse estudo que Deus tocou no meu coração, estudar a Bíblia com vocês, é justamente para que vocês não se enganem. Para estar dentro dessas igrejas que não oferecem nada. É preciso que você estude a palavra de Deus para que você entenda e veja. Cada dia aparece uma nova religião. O intuito maior não é te salvar. Ou melhor, não é levar a você a palavra da salvação. O intuito maior é arrecadar dinheiro. A palavra de Deus, ela é bem clara. Quando Jesus instituiu o seu ministério, chamou 12 para andar com ele. E ali trabalhou com aqueles 12 os 3 anos e poucos meses, antes da sua morte. Antes dele morrer, ele instituiu todos eles, ministro da sua palavra, do seu ensinamento, e mandou que fossem todos, idem pelo mundo, anunciai o meu evangelho a toda a criatura, fazei delas discípulo meu, nem levai bolsa, nem aforje. O que quer dizer isso? Para não carregar nenhuma sacola, nenhuma mochila, poderia levar a sua roupa tal, para quando chegasse no lugar, passasse lá, trocasse tal. Mas o que ele quis dizer, não leve nada, não arrume dinheiro, não cobre dinheiro, não peça dinheiro. Onde você chegar, fiquem que alguém dê de comer a você. Porque o que de graça tu dás, de graça tu receberás. Então, hoje, o que é que a gente vê todos os dias nessas igrejas? Quem são os ricos? É aqueles que estão em cima do púlpito levando uma palavra, iludibriando a tua mente, ensinando distorcida a palavra e saqueando o teu bolso. Às vezes tu ganha um salário mínimo que não dá nem para tu comer durante o mês, mas tu te esforça ali para dar aquilo, e a bênção que tu tanto procura, ela não vai chegar. E tu no outro mês de novo, e quem está em cima do púlpito dizendo que teu tempo vai chegar, e se não chegou ainda é porque tu não tem fé, tu estás fraco na fé. É por isso que eu estou dizendo, estuda a Bíblia que você vai ver que não tem nada a ver com isso.
Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a obediência a Deus. Quem não conhece a Bíblia é cego. Precisa ler a Bíblia. Precisa entender. Ah, mas como é que a gente vai abrir um templo se não tiver alguma ajuda financeira? É simples. Se tu tiver 200 pessoas no teu templo, congregando, tem a conta de água, tem a conta de luz, no final do mês, aí tem a conta de água, de luz, vamos dizer que tem as despesas lá de material, essas coisas, junto tudo deu quanto? R$ 1.500. R$ 1.500. Então, tem 200 pessoas? Divide ali para as 200. Aí elas vão ajudar. É chamado de oferta. Ofertar para ajudar naquele trabalho que é feito ali. Foi isso que Paulo fez na época. Qual era as igrejas de Paulo? Era na casa das pessoas. Ele se reunia lá. E quando você se reúne na casa das pessoas ou em qualquer outro lugar, é a igreja também. Certo? Porque você está falando do amor de Deus, é a igreja também. Então, quando ele se reunia naqueles locais, se tinha as ofertas para justamente ajudar no que precisava. Um irmão necessitado que estava com problema de pagar alguma coisa, faltando alimento, os irmãos se reuniam e dava, e ajudava, certo? Ao líder que estava tomando conta, os irmãos se reuniam também e ajudavam. Mas hoje é diferente. Hoje está lá o gasofilaze e vamos cobrar o dízimo, certo? E vamos pegar pelo pé. Tem igreja que é mais calma, está lá o gasofilaze, certo? Está o dízimo lá que eles cobram, que o dízimo era da lei, toda a vida foi da lei. E porque o que nós temos em Coríntios 9 é justamente você dar de acordo com o seu coração, o que o seu coração permitir, e você dá, certo? Mas o gasofilaze está lá e você, se toda semana tiver culto, a semana todinha, você pode ir lá e colocar a sua oferta, não tem problema, é o seu coração que vai dizer quanto você vai botar. E é assim. Mas tem igreja que vive hoje sem dízimo? Tem muitas igrejas aí que não tem dízimo, que não cobram o dízimo. Então, sobrevive? Sobrevive. Então, por que é que essas igrejas hoje que estão aí, a gente só vê nas redes sociais pastores de carrão, com mansão, que não sei o quê, e os escândalos aparecendo? Mas é por quê? É por falta de conhecimento da Bíblia. Falta de conhecimento aqui na palavra de Deus. Estudem a palavra de Deus. Leiam. Bote o joelho no chão. Peça a Deus discernimento, entendimento, que Deus possa lhe dar o entendimento, para que você possa entender a palavra dele. E ele vai te dar. E esse programa é justamente para a gente estudar a Bíblia. Para a gente estudar a Bíblia. O problema de cada igreja, de cada religião que faz desta forma distorcida e errada. Eles vão responder a Deus nos finais do tempo. Quando disserem: Senhor, nós pregamos no teu nome, curamos no teu nome, fizemos obras no teu nome, e Jesus vai olhar e dizer: afastai-vos de mim, vós que vos não conheço. Mas por que, Senhor? Estava com fome, estava preso, não me visitaste, estava com fome, não me serviste, estava com sede, não me deste de beber. Então Jesus dá essas informações para os dias de hoje. Então, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que na próxima semana a gente termina o capítulo de Gênesis, para depois entrar no segundo livro da Bíblia do Antigo Testamento. Estudem a palavra, leiam, para que a gente não se perca. Então vamos ouvir um louvor justamente do que vai acontecer nos finais do tempo, né? Momentos finais, irmão Júlio Filho vai colocar. Eu quero que você, ouvinte, preste bem atenção na letra dessa música. E quando terminar, nós encerramos o programa.